Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre um tema bastante discutido na Terra, bastante tematizado nas nossas discussões brasileiras, nas discussões internacionais, há mais de 2000 anos. No mundo ocidental, o tema da justiça, a partir da tradição romana, que nós herdamos, é um tema que ocupa a pauta central de quase todas as reflexões filosóficas, religiosas. A própria ideia de organização do planeta, a ideia de compensação, é algo que traz ao nosso coração uma noção de justiça divina. Como se todas as nossas noções de justiça da Terra se espelhassem em uma justiça que não passa pela nossa relatividade. Pois como pode o relativo ser padrão daquilo que é infinito? Como pode o limitado julgar como julga o ilimitado? Como pode quem vê uma parte julgar como quem vê tudo? Nossas visões são sempre limitadas. Nossa capacidade de enxergar é sempre de alguns centímetros, porque nós só conseguimos ver o agora. E sempre que nós vemos um pedaço de alguma coisa, infelizmente, nós tentamos fazer uma síntese daquilo, para que a gente consiga controlar a situação. Os nossos julgamentos são a semelhança do julgamento de um caçador. O que ele vê primeiro a respeito daquilo que ele observa, constitui para ele aquela gestalt, aquela reunião e a percepção dos dados que ele julga. Acontece que no corpo físico, a nossa visão é limitada. Portanto, a nossa visão de justiça também é limitada. O corpo físico é uma veste. É por isso que na parábola do festim e das bodas, raramente vista sob esse aspecto, no final, Jesus nos convida a estarmos no momento esperado com a veste nupcial. Ora, quais vestes nós vestimos na terra? Uma profissão é uma veste temporária. Como nos dizem as Escrituras, Moisés renunciou a estar um pouco com o faraó para buscar a verdade e a justiça divina. Ele estaria um pouco no palácio do faraó, fruindo os benefícios relativos que a nobreza egípcia do seu tempo percebia. Por um tempo, você é médico. Por um tempo, você tem a oportunidade de ter acesso ao estudo do direito. Por um tempo, você recebe uma ficha de acesso ao cargo de professor. Por um tempo, você é pai. Por um tempo, você ocupa um corpo masculino. Por um tempo, menor ainda, você é jovem. Por um tempo menor ainda, você é saudável. Por um tempo, às vezes também bastante pequeno, você é considerado justo, porque os julgamentos exteriores não falam da justiça do nosso coração. Então, por vezes, a gente está perfeitamente adaptado à justiça do nosso tempo. Nós somos considerados bons pais de família, homens justos e honestos, mas a justiça de Deus vai além disso. É por isso que Jesus nos convida a vestirmos a veste. E os Espíritos nos dizem que é tempo de a humanidade vestir a sua veste viril. É porque a gente está chegando à maioridade. Então o que se exige de nós é mais. Há 4.000 anos atrás, lá na época, se nós formos lá nos códigos de Hammurabi, o que se exigia dos códigos de justiça era simplesmente que os padrões de revide, de vingança, fossem mais ou menos justos. É por isso que no livro Boa Nova, logo depois dos comentários de Jesus sobre a reencarnação, com Nicodemos, que viera visitar-lhe à noite, para não ser percebido junto aos julgamentos dos homens do seu tempo, Jesus falara da reencarnação. Então, Tiago fica em dúvida sobre a lei de causa e efeito, porque a questão central é a seguinte: será que nós realmente entendemos a causalidade? Será que nós não a interpretamos de maneira simplista?
Imaginemos o seguinte: tente remontar mentalmente as suas 500 últimas encarnações. E se nós pudéssemos, ao longo desse tempo, para nós bastante grande, mas que é um breve instante no universo, na história dos espíritos imortais, reunirmos todas as nossas culpas, porque é impossível amar a Deus e contribuir com a sua obra aborrecendo-a. É impossível estar de acordo com o padrão de justiça divino com sangue nas mãos. É impossível estar na propriedade justa tirando a propriedade de alguém. É impossível estar em paz quando alguém chora se recordando do que nós fizemos com essa pessoa, porque nós estamos intrinsecamente ligados uns aos outros. Nós somos uma teia, nós somos unos, embora sejamos separados em personalidades. Estamos ligados por um coração universal, que é o coração de Deus, que é nosso Pai. De forma que nenhum de nós é melhor do que o outro. Não importa a posição que ocupemos na terra. Não importa o julgamento que façam de nós. Deus nos enxerga com amor. E embora nós sejamos multidão de bilhões de pessoas no planeta, Deus nos enxerga individualmente. Assim como qualquer pai da terra enxerga os seus filhos. Por mais injusto, se ele é consciente, ele procura um padrão de equinanimidade. E os Espíritos nos falam de uma lei de justiça, amor e caridade. O grande problema, que eu vou voltar a ele agora, quando a gente for analisar os comentários de Jesus no livro Boa Nova para com Tiago, é que as pessoas enxergam essa lei somente como lei de justiça. Então, quando Jesus pergunta a Tiago sobre o que ele havia entendido do diálogo com Nicodemos, ele fala da lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Porque antes de Moisés, alguém te roubava uma ovelha e você provocava a desencarnação da família inteira. Alguém te aborrecia e você tirava a vida dessa pessoa. Então, para o padrão de evolução da Terra, criar padrões de revide que fossem equinânimes ou buscassem isso, já seria um grande avanço. É por isso que na mensagem do apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, ele diz que nós devemos gravitar para a unidade divina pela justiça, pelo amor e pela ciência. Moisés trazia os padrões de justiça adaptados ao seu tempo. Agora, Jesus, ele vai além. Porque Jesus exemplifica. Moisés era o homem responsável por trazer a primeira revelação. Mas ele não consegue perfeitamente exemplificá-la em todos os momentos. Numa questão de querela entre um judeu e um egípcio, ele suja suas mãos de sangue. Nós temos a figura extraordinária de Elias, que após uma batalha magnética, mediúnica, com os sacerdotes de Baal, dá aso à intolerância religiosa e provoca a decapitação de centenas deles. E todos eles haveriam de aprender um dia que aquele que faz perecer pela espada perecerá. É a lição que Jesus, na hora que recebe a voz de prisão, dá para o apóstolo Pedro, que era um homem com expansões de afetividade incríveis, mas às vezes tomadas de ingenuidade. Somos todos nós. Meu amigo Haroldo contou uma vez para mim um caso, Haroldo Dutra Dias, um caso muito interessante. Ele me disse que certa vez chegou ao tribunal uma pessoa que dizia que era religiosa e por isso não revidava. Porque eu sou religioso, eu não quero me vingar, mas eu quero descobrir um meio jurídico de destruir a vida dessa pessoa. E todos os dias, nas minhas orações, eu peço isso. Ele disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, feche os olhos e imagine que você agora é transportado para diante de Jesus. Olhe nos olhos de Jesus e peça o que você quer pedir. Ele que, ao ser chicoteado, ficou calado. Ele que pediu que perdoassem aqueles homens que zombavam dele no momento extremo de sofrimento, porque eles não sabiam o que faziam.
Ele que exemplificou o amor em todos os momentos, que nos ensinou em profundidade pelo exemplo. E quando você pensa nisso, você destrói dentro de você aquilo que contradiz aquilo que você estuda, aquilo que você procura professar com o coração, mas às vezes não consegue fazer na prática. Inicialmente, nós vencemos a violência do revide dentro de nós por inteligência, entendendo que a suavidade vencerá a força. Posteriormente, nós o fazemos por amor, a ponto de sentirmos compaixão de quem nos agride, a ponto de desejarmos que os padrões de educação da nossa justiça da terra se aproximem dos padrões de educação da justiça divina. Porque, como nos lembra Emmanuel no livro Justiça Divina, justamente com esse nome, a lei só funciona tal qual para aqueles cujo coração é endurecido. Então, todas as vezes que uma provação nos visitar, nós devemos procurar dentro de nós os aspectos endurecidos do nosso coração. Porque aquele aguilhão está trabalhando em nós esse endurecimento. Porque, por vezes, nós somos muito caridosos fora de casa, na casa espírita, mas nós não conseguimos ser caridosos com a nossa mãe idosa, acometida pelo Alzheimer. Nós não conseguimos ser caridosos com o nosso funcionário desonesto. Nós não conseguimos ser caridosos com aquele que nos assalta, nos subtraindo bens temporários, dos quais nós éramos usufrutuários, mas não proprietários verdadeiros. Esse endurecimento do nosso coração, que materializa os valores, nós o destruímos pela provação. Porque é necessário desmaterializar tudo aquilo que tem valor. Porque onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. A veste viril não é física. Tudo que se constrói no corpo físico um dia se destruirá. Daí o exemplo do templo. Quantas vezes os judeus reconstruíram o seu templo? O templo foi destruído. Se o templo de pedra fosse algo relevante para a espiritualidade, para os valores eternos da terra, certamente ele estaria aí. Certamente, se os valores, sem dúvida, que tinham seu lugar, inspiração divina, do direito romano clássico, fossem associados ao Fórum Romano, o Fórum Romano, enquanto instituição física, estaria aí. Mas permaneceu a essência da lição da civilização romana na Terra. Permaneceu a ideia da busca da terra prometida, que é o Evangelho de Jesus, que não se corporifica nem um livro de papel e nem um templo de pedra. O templo de verdade está dentro de nós. É necessário buscá-lo no imperecível. E aí haverá um padrão de justiça, que será também o padrão de amor e o padrão de caridade. Nós entenderemos a justiça quando conseguirmos, como não fez naquele momento com a sua mentalidade de leitura superficial dos textos judaicos, mas foi esclarecido por Jesus, Tiago, entendermos a misericórdia. É por isso que o tempo todo, se nós acompanharmos o livro extraordinário chamado Boa Nova, em que Humberto de Campos nos traz detalhes que os 4 evangelhos não nos contam, e com uma profundidade extraordinária. Se nós acompanharmos a obra, é extraordinário aquilo que Humberto de Campos traz para nós, da interpretação dos evangelhos e também de alguns episódios sempre muito elucidativos para a nossa evolução, porque não há nada mais importante na nossa vida do que o Evangelho de Jesus. A mais alta exemplificação da terra. E também a mais prática. Porque cada detalhe do Evangelho se aplica a algum ponto da nossa vida. E a lição da misericórdia é uma lição importantíssima. E o tempo todo essa lição é evocada, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, por meio das diversas parábolas jurídicas, que nos falam que quanto mais nós formos misericordiosos, mais misericórdia nós teremos. O Arthur Joviano, em uma mensagem por meio do Francisco Cândido Xavier, comparava o Evangelho a um grande edifício cujo topo
ultrapassava os céus, cujo átrio representava os provérbios de Salomão, e em volta havia diversos continentes e oceanos que representavam as experiências dos profetas. Ora, os profetas vieram em toda a humanidade, embora haja uma linhagem direta vinda de Israel, que nos falou com preeminência do Deus único, e trouxe essa tradição até nós, e nessa linhagem nós recebemos a sublime mensagem de Jesus, o governador espiritual do planeta. Mas eles também estavam representados no Japão antigo, na China. Confúcio foi representante de Jesus na China. Lao Tse, ou Lao Tzu também. Nós tivemos um Vyasa, nós tivemos um Siddhartha Gautama. E houve um espírito extraordinário no Japão, um monge chamado Shinran, que disse uma coisa muito interessante para a gente pensar sobre a misericórdia e a justiça. Ele dizia assim: se os bons se salvam, com muito mais razão os maus. Para quem que o Shinran dizia isso? Para as pessoas que se achavam boas. Porque quando a gente se acha bom, com frequência a gente se coloca em um pedestal. O estado que a gente acha de bondade, às vezes corresponde simplesmente a não termos enfrentado ainda os desafios que vão expor as nossas fragilidades. E porque nós convivemos com algum tempo de calmaria reencarnatória necessária à construção do bem, que vai, por meio do trabalho, nos permitir ressarcir o mal do passado, às vezes nós achamos que não temos algum defeito. Porque nós fomos tenazes no enfrentamento de alguma tentação, por vezes nós nos achamos mais fortes do que aquele que agora enfrenta aquela tentação. Esse sentimento é ilusório. E ele afasta a humildade do coração, que nos permite o contato com Deus. Jesus falou algo semelhante também. As meretrizes e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Porque não é um estado de acúmulo de virtudes. Porque se, certa vez, quando o Bodhidharma, o grande mestre budista, chegou à China, um dos imperadores lhe perguntou: eu construí vários templos, orfanatos, casas para cuidado de idosos, quantos méritos eu tenho? Ele disse: mérito nenhum. Mérito algum. Porque é da natureza búdica, é da natureza crística fazer o bem. Nós estamos agindo segundo a nossa natureza, em sentido profundo. Eu não estou querendo dizer que não haja o acúmulo de méritos. Eu estou querendo dizer que o mérito não se submete à vontade de obtê-lo. Não se obtém o mérito quando se deseja obtê-lo, mas quando se pratica o bem com absoluto desinteresse. E então nós entramos no fluxo da nossa natureza, porque a nossa natureza é o bem. Não sendo necessário nenhum artifício exterior, nenhuma veste física, mas sim o vestíbulo espiritual da eternidade. O templo interno, as coisas não materializáveis. E é aí que nós construímos, então, a veste da misericórdia, que nos permitirá enxergarmos a nossa real condição. Se aqui na Terra nós temos diversos recursos, vamos pegar a própria justiça brasileira. O indivíduo é preso e o seu bom comportamento atenua o tempo de prisão. É possível rever a sua pena. Esses recursos foram criados porque, num passado não muito distante, as penas para delitos pequenos eram eternas. Certamente, eternas assim, até que a pessoa desencarnasse. Prisão perpétua na encarnação. Certamente, a brandura excessiva não é uma virtude, e isso tem alcançado, de certa forma, algumas das nossas leis. Mas o espírito das leis modernas é um espírito educativo, e não um espírito de vingança, que alcançava, por exemplo, um senador romano que enviava alguém para as galés. Porque havia uma época em que alguns homens não tinham propriedade de si próprios. Você não queria que o seu escravo criança fugisse, você furava o olho desse escravo. A gente perdeu a noção de que a dor que alcança o nosso irmão também nos alcança. Então, gradativamente, a gente começa a chegar a um padrão de justiça baseado na misericórdia. Mas a alma popular, ainda não obstante todos os nossos séculos de cristianismo, ainda muito alcançada pela ideia do revide, pela ideia da vingança. E a ideia da vingança sempre nos engana. Lao Tzu tem uma frase fantástica que ele diz assim, que os homens verdadeiramente conscientes, eles buscam o caminho, o tal e o dever. Mas os homens ingênuos, pouco evoluídos, eles buscam o direito.
Ou seja, tudo quanto nos alcança na encarnação vem como retorno. E certamente, quando esse retorno vem, inicialmente ele representa para nós a voz da misericórdia. Se formos ao livro Há 2000 anos, a história do senador Públio Lentulus, havia reencarnado como Públio Lentulus Sura, e lá ele tirara a visão de muitas pessoas. Ele abusara das condições de poder, a próxima oportunidade reencarnatória, ele não tem essas condições tiradas das suas mãos. Mas, à semelhança do mordomo da injustiça da parábola de Jesus, ele recebe novamente várias dessas condições, dentre elas a presença de uma alma amada, a alma de Lívia, representando a grande misericórdia do Senhor, que lhe permitia refazer os caminhos. Quando essa estratégia pedagógica não é bem sucedida pelas escolhas que ninguém pode tirar de nós, porque nós recebemos uma lei, e essa lei está na nossa consciência. E nós recebemos a boa nova do Evangelho, prefigurada pela Torá, e hoje corroborada pela mensagem que veio por meio de Allan Kardec, da sua codificação, e dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, fugir dela é uma escolha nossa. E quando nós fugimos, a gente tem que tomar aquele remedinho amargo, que é o boldo espiritual chamado sofrimento. Uma certa soma de dores que vem para nos desgostar da nossa fealdade, como diz o apóstolo Paulo na mensagem. Então, o filho do quinto varro, Tassiano, recebe inúmeras oportunidades até que o sofrimento muito grande lhe alcance. Porque o sofrimento muito grande contrista o nosso coração. E tenhamos certeza de uma coisa, essa contristação nos volta para Deus. Quando nós buscamos as coisas fúteis em prioridade, nós somos chamados à realidade, por meio do sofrimento. Quando nós buscamos as coisas fúteis por muito tempo, até por experiência, nos vem o tédio, e o tédio se transforma em sofrimento, nos redirecionando para o bem. Porque a busca da herança espiritual sem maturidade leva ao mau uso, e o mau uso leva ao sofrimento. Todo prazer com exacerbação se transforma em sofrimento, porque os prazeres da terra vieram para tornar a nossa vida agradável e para que nós proporcionemos prazer às outras pessoas. Mas quando a gente quer o prazer para si, a gente se transforma em egoísta. O prazer maior não é de natureza material, porque o prazer de natureza material passa. Foi isso que o Moisés compreendeu. Por isso que ele não quis ficar por um tempo na casa do faraó. Ele trocou a aridez do deserto e o carinho do seu povo, povo difícil, povo revoltado, povo que se desviava muito, povo que não entendeu em princípio a sua mensagem. Ele preferiu essa tarefa árdua, tão árida quanto o deserto, à permanência que amoleceria os seus sentidos no palácio do faraó. E a gente fica imaginando que Ramsés II deveria olhar com profundo desprezo por aquele povo que deixava os seus domínios, como se fosse um povo que ia morrer, perecer no deserto, e não teria genealogia no planeta. Mas não foi isso que aconteceu. Foi aquele povo, para muito além da civilização egípcia clássica, que permaneceu, porque um povo que aprendera com a mensagem espiritual de intensa profundidade sobre a não materialidade das coisas importantes da vida. E o Lao Tzu fala disso, o maior tesouro, a maior safira, a maior pedra de jade que a gente tem é a misericórdia. A misericórdia nos permite nos colocarmos no lugar das outras pessoas. Por vezes também, alguns dos seus aspectos são chamados sinonimicamente de compaixão. Quando nós conseguimos nos tocar pela dor do outro. E quando isso acontece, a gente se enxerga no lugar daquele que erra e consegue separar o erro daquele que erra, o pecado do pecador. Em todas as ocasiões exemplificadas nos evangelhos, Jesus separa essas duas coisas muito bem. Ele indica o erro amando aquele que erra. Porque o valor real não está naquele que é duro, inflexível. Tudo que é duro e inflexível tende à morte. Toda justiça dura, ela tende à imaturidade. Aquele que realmente poderia julgar, não julga, mas compreende.
pelo tempo pequeno em que nós temos sob as nossas mãos aqueles que nos ofendem, sejamos misericordiosos com eles, porque eles trabalham em nós qualidades que nós desconhecemos. A paciência perante a ofensa tem grande valor. Raramente as pessoas pensam, quando vão ver, por exemplo, a formação budista marcial dos monges do templo de Shaolin. Qual a arma máxima dos monges de Shaolin? Era um bastão. Ora, dentre as armas chinesas antigas, certamente o bastão não é uma arma que sustente um combate muito longo, porque o bastão é de madeira. Então, se você tem um monge que luta com um bastão, esse bastão fragiliza incrivelmente, pedindo dele uma grande habilidade marcial, para além da violência, para além da agressividade. Quando o bastão se quebrar, a virtude espiritual do monge se manifestará, porque ele luta em nome da compaixão. É por isso que os textos antigos diziam que a verdadeira espada é de bambu, porque é a espada ensarrilhada do amor, é a espada da compaixão, é a espada da não violência. A verdadeira arma do guerreiro é a sua virtude, ela é a sua armadura, como dizia o Paulo. Paulo usa muitas metáforas que falam de um revestimento espiritual. Se você está de acordo com a justiça, essa justiça te protege, porque nós não devemos temer aqueles que fazem morrer ao corpo, mas aqueles que podem desviar a nossa alma, porque no corpo estaremos só por um pouco, na função de profissão, só por um pouco, na profissão que permite julgar, só por um pouco. Agora, com a nossa consciência, estaremos eternamente. E a necessidade de se ressarcir com ela será proporcional à nossa capacidade de sermos misericordiosos e, em trabalho, aliviarmos as causalidades dos nossos irmãos. Porque aquele que trabalha pelo bem, ensinando e exemplificando, ele ajuda o trabalho de alívio das causalidades dos irmãos, angariando bônus hora para si. É compreendendo os nossos irmãos mais difíceis que nós angariaremos por parte da espiritualidade maior e daqueles que gerem a nossa encarnação simpatia para com os nossos muitos problemas. Se recebemos muitos trabalhos difíceis na vida, isso significa que a misericórdia divina teve grande amor para conosco. Quanto mais crônica a doença, maior o trabalho que ela faz na nossa alma. Quanto mais difícil o trabalho, quanto mais difícil a família que nós recebemos, mais virtude nós angariamos se com paciência trabalharmos na sustentação, porque Jesus diz assim, olha, se alguém quiser andar com você alguns passos, anda com ele 1 milha. E a gente poderia dizer assim, ande mais 1 milha, porque às vezes é na 2ª milha que o seu irmão te vê e te percebe. É na 2ª milha que ele se harmoniza com você. É na 2ª, 4ª década de espiritismo que os seus obsessores começam a entender o espírito cristão que você construiu dentro de si a partir do trabalho pelo bem. Aqueles que nos acompanham nas nossas tarefas, por vezes enxergam nessas tarefas simplesmente um desejo de projeção exterior, a nossa vaidade, mas a persistência, porque é uma coisa impressionante, tudo que a gente imita, a gente acaba sendo. Se você faz muito bem, esse bem gera bem dentro de você. Se você é muito misericordioso, você se habilita para a misericórdia. Se você deseja, vem um mestre para te ensinar. Em todos os sentidos, inclusive os metafóricos. Então é por isso, quando a gente quer evoluir, vem a dificuldade. Por que outro meio nós evoluiríamos? Mas a dificuldade pode nos vir por meio do trabalho. E esse trabalho geralmente é um trabalho de misericórdia, é um trabalho de aliviar o sofrimento dos irmãos, é um trabalho de ser sirineu para com alguém. E esse alguém geralmente vem no âmbito da nossa família, né? É interessante isso, porque nós, no nosso país, a gente tem vivido ultimamente um tempo de muita falta de compaixão e misericórdia. Nós costumamos enxergar os problemas sociais que nós vivemos simplesmente sob o ponto de vista de que as nossas leis não são leis mais severas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito necessário para a gente voltar à leitura do livro Boa Nova, para a gente voltar, por exemplo, aos comentários de Jesus com Judas. Quando Jesus pergunta a Judas se alguns daqueles delitos que ele desejava punir, segundo a severidade exacerbada da leitura literal da lei mosaica, ele mesmo seria incapaz de cometê-los. Porque nós não podemos imaginar como nós responderíamos, por exemplo, à violência sexual na infância.
Nós não podemos imaginar como nós responderíamos à ausência de pai e mãe. Nós não podemos imaginar como nós responderíamos ao desencarne de toda a família por culpa de uma pessoa, com todos os nossos valores espirituais. E se é assim, nós devemos, então, estar muito atentos àqueles que sucumbem em qualquer área da experiência humana na Terra. Isso gera em nós um grande sentimento de solidariedade, que, então, vai nos fazer enxergar todas as teorias de justiça da Terra de forma muito mais misericordiosa. Nós procuraremos enxergar naquele nosso irmão que comete o delito alguém que deva ser educado, não obstante toda a falácia do nosso sistema concreto no Brasil. A busca da misericórdia e do sentido pedagógico das leis é um avanço incrível para a humanidade, que nos aproxima de Deus. Se nós somos cristãos, nós temos que construir dentro de nós um sentido de não violência. E esse sentido deve ir além dos nossos condicionamentos de honra do passado. Para que a gente tire uma veste, é necessário que a gente se disponha a vestir a veste nova. Não é possível servir a dois senhores. É necessário lançar-se na água do reino dos céus. E para isso é necessário que a gente tire a roupa, para a gente fazer o batismo espiritual, lançando fora as coisas do passado, o orgulho, a vaidade, a ideia de que está cansado, a ideia de que não é capaz. Porque quando você acha que não é capaz de fazer alguma coisa, na verdade você está achando que é você que faz. Quem realiza é Deus. Se nós pedimos forças a Deus para sermos aprovados em um concurso, se você pede forças a Deus porque seu irmão, sua irmã está no hospital e você quer que ele se cure, por que você não pede forças a Deus para perdoar alguém? Para tirar uma mágoa arraigada do seu coração. Porque os benefícios de deixar a água parada da mágoa fluir são enormes. Tudo que se estagna no nosso corpo cria doença. O grande problema da mágoa é que a gente tira a fotografia das pessoas. Você tirou uma fotografia da pessoa 15 anos atrás e você acha que a pessoa está com aquela cara. Eu estou indo agora para um encontro. Eu sempre, quando eu vou a Belo Horizonte, já tem 8 anos que eu estou aqui, eu tenho aquela oportunidade de ver uma coisa. Os pelos brancos que eu desenvolvi, o que os meus amigos desenvolveram, que a cara da gente não fica a mesma. E outra coisa, tem gente que estudou com você na faculdade, você encontra, a pessoa está absolutamente diferente. Às vezes você achava que uma pessoa era irresponsável, ela tem 5 filhos, aquilo muda a vida dela completamente. Né? Ela tem uma experiência espiritual profunda. Ora, até um criminoso, você encontra o criminoso. Eu visitava penitenciárias, conheço pessoas que causaram a desencarnação de várias pessoas e hoje vivem uma experiência espiritual de profunda transformação, absolutamente sincera, profundamente arrependidas do erro. A gente deve buscar essas experiências de transformação, porque elas são necessárias para a gente entender que a sinceridade é mais importante do que o acúmulo matemático de virtudes. Porque nenhum de nós é virtuoso. Verdadeiramente, nenhum de nós somos. Nenhum de nós tem causalidade boa. A causalidade boa eterna é a de Deus. E a maior de todas é a misericórdia. Quando nós formos capazes de enxergar virtudes dos nossos irmãos, aí a gente vai crescer. Então eu estava falando desse negócio da fotografia, né? A gente enxerga a pessoa como ela estava no passado. E é tudo isso que faz a gente ter mágoa, porque se é uma coisa que não permanece em ninguém, é defeito. Quando a gente julga, a gente deve pensar isso muito claramente. Que o defeito é simplesmente algo que representa um momento de um filme que flui. As pessoas estão em constante transformação. Tem hora que você vem à casa espírita, então um obsessor está com profunda mágoa de você. E mesmo as suas iniciativas de recomeço, elas são mal interpretadas. Né? E aí esse obsessor transforma-se para o bem, segue um outro caminho, e você, que o atraía pelos defeitos, pela culpa que você mantinha dentro de você, continua a vibrar na culpa, né? Naqueles defeitos que o alimentavam, que te fragilizavam frente à visão mais larga dele, permitindo-lhe te atrapalhar na vida afetiva, na vida profissional e daí por diante. Às vezes a pessoa continua com esses mesmos defeitos, só atrai outros espíritos que se alimentam deles e servem de motivo ao escândalo naquela circunstância.
Mas aquele espírito que 20 anos atrás representava para você um obsessor, você o reencontra numa experiência absolutamente diversa, por vezes muito mais promissora do que aquele que foi obsidiado. Isso é um negócio muito interessante. Jesus investia muito nisso. Zaqueu é um exemplo, Maria de Magdala é outro exemplo. A virtude não é uma pedra de virtude, endurecida como gelo. A virtude é algo que se manifesta de acordo com pessoa, com hora e com lugar. Eu nunca vou mentir, tem ocasião em que é necessário pautar com partes da verdade por prudência, né? Então a misericórdia é como a água. Se você é um trem, você só anda no trilho. Se você é a água, você passa em qualquer lugar. Você se adapta. Se tentam te esquentar, você vai para o céu em forma de vapor. Se tentam te prender, você quebra qualquer substância. Se você, quem já infiltrou a casa aí sabe da volatilidade da água. Você pode colocar o que for. Na hora que chove, ela vai buscar o caminho de passar. Nós somos livres assim. Então a virtude não pode ser fotografada. Ela tem que ser algo submetido à sabedoria da inspiração e do raciocínio, da inspiração, da razão. E razão e inspiração devem bailar, amor e sabedoria, dentro das nossas almas, construindo a nossa veste. E serão para nós, então, os verdadeiros padrões de justiça. Então, essa conversa de Jesus com o Tiago, depois da conversa com Nicodemos, chega a ser para nós mais importante do que a conversa com Nicodemos. A bênção dos céus foi Humberto de Campos ter trazido isso para a gente. Porque imagine se a gente fosse saudar todas as nossas causalidades uma a uma. Graças a Deus existe também a lei. É de amor, é de caridade e é de justiça. Então a misericórdia é muito importante, graças a ela nós estamos aqui. Não enxergue a causalidade do passado como limitação. Para que um pintor consiga produzir a sua obra de arte, um escultor consiga esculpir, ele precisa de um material. E esse material é a vida, é a dificuldade. Você pode enxergar, por exemplo, a dificuldade de estudar, porque você teve que cuidar dos seus filhos, como uma coisa que te impediu. Mas, por outro lado, quando você tem só algum tempo para estudar, você aproveita aquele tempo em intensidade. Eu conheço pessoas que tiveram o pai e a mãe em casa e se desviaram na vida. E conheço pessoas que não conviveram com o pai e a mãe passava por grandes dificuldades financeiras e justamente graças a esse anteparo cresceram infinitamente ao longo do período pequeno que tinham para estudar, né? Ou para desenvolverem virtudes na caridade, ou no trabalho na casa espírita, fugindo das tentações que a condição de excessiva facilidade material ofereceria. Então, tudo na nossa vida tem um papel específico. É necessário aprender a utilizar os bens que chegam às nossas mãos como dons de forma variada, adaptando a pessoa, a hora e ao lugar. Com algumas pessoas, nós seremos severos. Com outras pessoas, nós seremos brandos. Com outras pessoas, porque tem gente que é igual a massa e tem gente que é igual ao prego. E só a intuição permite perceber. Por exemplo, você não coloca na porta de uma delegacia de polícia um espírito sensível de um artista. Ali você precisa da energia. E você, quando vai bater o prego, você não pode bater o prego com a mão. Precisa do martelo. E quando você vai modelar a massinha na criança, você precisa de sensibilidade. Para você mexer com a louça, você precisa de cuidado. Para você carregar a tábua, você precisa de força nos braços. Então, os expedientes variam. Deus usa expedientes variados para nos fazer evoluir. É por isso que os budistas dizem que Buda tem 33 faces. É mais ou menos quase a simbologia do número 7. Os devires variados das formas pelas quais a divindade pode nos alcançar. A face de alguém que te assalta, a face de um pai incompreensivo, a face de um marido que exige de você mais amor, de uma esposa que exige mais cuidado, todas elas necessárias ao polimento da nossa alma. Expedientes da justiça divina para nos fazer progredir, que não devem ser enxergados com agressividade da nossa parte, mas com gratidão, porque quando nós conseguimos desenvolver sentimento de gratidão em relação às dificuldades, nós paramos de brigar com elas e então a nossa saúde melhora, a nossa vida fica mais suave, a gente vira água, a gente flui. Mas na hora que a gente começa a reclamar, que a gente desenvolve revolta, aí as coisas param. E como resultado desse estado de estagnação,
você começa a enxergar a vida a partir dos pedaços, e a vida é multiplicidade, a vida é pluralidade, a vida é movimento. Nos dizem os orientais que, inclusive, a beleza é impossível de ser percebida, por exemplo, totalmente em uma fotografia. Vocês devem conhecer pessoas que você vê a fotografia da pessoa, não acha a pessoa tão bela assim. Mas quando a pessoa começa a falar, ela tem um charme, e a pessoa fica bela, porque a beleza exprime movimento. Ou seja, se a gente começar a interpretar isso na arte, a gente começa a perceber que o movimento é a eternidade da arte, a alma é imortal, a beleza é impossível de se perceber nas formas perecíveis, na impermanência das coisas que passam. A beleza se percebe nos sentimentos. A alma que anima o corpo dá-lhe vida. Quando ela se afasta, o corpo se torna rígido. Então, todo aquele charme, toda aquela manifestação desaparece porque ela expressava a personalidade. Existem personalidades diversas. Certas pessoas se destacam pela intelectualidade, outras pessoas se destacam pelo amor. Isso se reflete nas suas fisionomias. Para que a nossa alma vista a sua veste viril, nós devemos desenvolver a sabedoria e o amor. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A justiça, para se exercer, ela tem que caminhar nesses dois pontos, porque ao longo da história das religiões, nós fomos muito, em outras encarnações, aqueles que se colocavam no lugar de oferecer disciplinas ascéticas às outras pessoas, que nós mesmos não éramos capazes de cumprir. Então você ia à igreja, o padre te mandava rezar não sei quantos Pai Nossos. Ele te recomendava uma série de coisas que ele mesmo, dentro dele, não fazia. E quando isso é muito forte, a pessoa começa a enxergar nos outros seus próprios defeitos, se torna muito rígido com os outros. É por isso que os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor, né? Se a gente pegar um Pestalozzi, por exemplo, era extremamente amoroso. Ele incentiva. Jesus apontava o defeito, mas incentivava seus discípulos. Ele é extremamente severo com Pedro, mas ele é também profundamente amoroso. Porque quando você cuida da criança, tem gente que pensa assim, ó, desapegue-se, porque aí você solta a pessoa. Não é assim. Você vai se envolver profundamente com a pessoa, interessado na evolução espiritual daquela pessoa, sendo capaz de ter a imparcialidade do amor necessária a dizer-lhe a verdade. O amigo verdadeiro é aquele que te diz a verdade, não se preocupando com aquilo que você vai pensar disso, mesmo quando a verdade é dura, mas ele diz isso com sabedoria. Porque o amor sem sabedoria também se atrapalha. Por isso que eu estava falando da pessoa, da hora e do lugar. A justiça, para ser exercida, porque a pessoa vem na lição cristã e pensa assim, eu tenho que ser só brando. Emmanuel nos diz assim, não, a severidade e a rigidez têm o seu lugar. Quando por muitas vezes você já tentou todos os expedientes, então às vezes a severidade é necessária. É necessário combater dentro de nós a agressividade, tentando construir o amor e a resposta amorosa. Isso pode ser feito de formas variadas. Em primeiro lugar, nós podemos começar a trabalhar a justiça dentro de nós nos pequenos atos. Não minta naquilo que não for necessário, nem nas pequenas coisas. Se você tiver um pequeno defeito, confesse esse defeito. Se você chegou atrasado por culpa sua, peça desculpas. Se você pode entrar atrás na fila, entre. Não ceda a oportunidade de passar na frente. Seja em tudo, até uma fila de passe magnético na casa espírita. A gente deve construir dentro de nós o sentido da coletividade, o sentido da equinanimidade, o sentido de um amor que se partilha por todos, no sentido da justiça de todos e do cuidado de todos. Isso combate em nós o egoísmo. Isso nos aproxima da justiça divina, que não é a justiça para um ou para o outro. Não é a justiça num triângulo amoroso que favorece uma ou outra, um ou outro. Numa disputa jurídica favorece um ou outro. Deus é o sol que brilha sobre os bons e sobre os maus. Ou, parafraseando Shinhan, se os bons se salvam, com muito mais razão os maus, as meretrizes e os publicanos os precederão no reino dos céus. A misericórdia é mais importante do que a racionalidade do julgamento, porque as razões profundas e primeiras das coisas nos fogem. Há coisas que nós consideramos terríveis e aos olhos de Deus são simplesmente desconhecimentos nossos dos detalhes. Há defeitos que nós às vezes desprezamos simplesmente que nós não enxergamos a vida do outro em detalhes. Certamente, se o assassino soubesse tudo o que ele enfrentará
numa vida futura, uma quimioterapia, uma radioterapia longas, no desejo absoluto de viver na fase da vida jovem, que representa para ele a interrupção da experiência encarnatória, ele não causaria a desencarnação do outro. Certamente, se a pessoa soubesse que a infidelidade afetiva gerará para si experiências de sofrimento, decepção, traição no futuro, ele pensaria duas vezes. Certamente, se nós soubéssemos o que o nosso egoísmo causará para nós no futuro, nós pensaríamos duas vezes antes das ações egoístas que nós tomamos impensadamente. Justamente por isso, aquele que erra merece compaixão e não rigidez. Porque nós não somos palmatória da vida das outras pessoas. Aprendamos a enxergar nos outros as suas qualidades. É por isso que Humberto de Campos nos dá aquela lição tão bela. Jesus está passando com os discípulos a um cão em decomposição. Os discípulos dizem, mestre, que cheiro horrível. Ele diz, nossa, que dentes lindos. Olha o marfim desses dentes, é uma coisa maravilhosa. Jesus nos ensina que aquilo que você vê de bom cresce. E se você vê o defeito e destaca o defeito também cresce. É necessário separar o defeito daquele que coaduna com ele. É necessário amar, relevar, compreender, agradecer e esperar, porque a semente plantada necessita de certo tempo para germinar. É necessário suportar a agressividade do filho, a ingratidão, na certeza de que aqueles estados agora fotografados serão passageiros, fluirão com o tempo em qualidades de personalidade que se desdobrarão no futuro, porque nenhum defeito nosso permanecerá, mas nenhuma qualidade se perderá, mas se aprimorará a ponto de os nossos defeitos, enquanto potências da personalidade, poderem ser então trabalhados na sua sublimação. Que Jesus nos abençoe.